bendecidos con toda bendición. Saudações, uma vez mais, a todos os nossos eleitos e fiéis, os que têm suas roupas limpas e embranquecidas. Como sempre, é um privilégio para mim poder dar de comer do pão de vida, que vem diretamente do céu. Também, como sempre, damos as boas-vindas a todos os que nos escutam pelos diferentes meios: a televisão, a rádio, um DVD ou CD e a internet. Hoje é um dia muito especial para você, porque se aproximou a Deus Melquisedeque Lisbeth. Quem está falando palavra que nunca havia escutado? E isso se deve a que hoje é quando Deus quis fazê-las notórias a todos os que o buscam de verdade. Não os que buscam a Deus lá pelo céu, mas aqui, na terra, andando entre os homens, salvando-os da morte física. Mas o que não se agrada da maneira que Deus quer salvá-lo, então seguirá como estava, como um simples mortal que está exposto à morte. Sim, porque a cobertura de Deus é Deus mesmo, e para você ter sua proteção e cuidado, tem que ser parte de seu povo, para que ele faça morada em tua mente. Deus conhece suas ovelhas e as chama por seu nome. São essas ovelhas que ouvem sua voz e o seguem, porque as leva à terra onde há pastos verdes. Deus hoje cumpre sua promessa, e seu povo ama a lei de Deus e fizeram um voto a Deus. Se não ama minha palavra, que é a lei de Deus, é como os israelitas no deserto. Eles não quiseram a salvação que Deus os ofereceu e por isso morreram. Portanto, se de verdade quer viver uma vida limpa e santa, diante de Deus eternamente, chegou no lugar correto. Amém? Aleluia! No tema de hoje, intitulado O Voto a Deus, vou mostrar quão sério é para Deus que a pessoa mantenha sua palavra depois de ter feito uma promessa. Vamos começar olhando o significado da palavra voto. Uma promessa voluntária a Deus de realizar algum serviço ou fazer algo que o agrada, em troca de algum benefício que se espera, ou abster-se de certas coisas. Agora, Deus é muito zeloso, e se você não cumpre com o seu voto, terá que prestar conta, porque a todo aquele a quem se dá muito, muito se demandará, e ao que muito tenha sido confiado, mais se pedirá. É importante que este mundo entenda que se vão se aproximar de Deus, Melquisedeque Lisbeth, que conheçam bem como somos, para que não cometam um erro. Se vai nos fazer uma promessa, é importante que a cumpra, porque somos um Deus de ação e vamos exigir que cumpra com tua promessa. Veja como diz em Deuteronômio 23, 21. Quando faças um voto ao Senhor teu Deus, não tardes em cumprir o que prometeste, pois o Senhor teu Deus exige que cumpras todos teus votos sem demora, ou serás culpado de pecado. Agora vejamos como diz o salmista em Salmos 50, 14. Faz com que a gratidão seja teu sacrifício a Deus e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. E no 56, 12. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e oferecerei um sacrifício de gratidão por tua ajuda. Eu desafiei as pessoas para que peçam ao Rei em meu nome, para que possam comprovar que somos Deus. E sabemos que muitos já o fizeram, mas não estão cumprindo com sua parte em nos dar honra. E isso não nos agrada, porque queremos te ajudar, mas tem que cumprir. Veja o que diz em Eclesiastes 5, do 4 ao 7. Se fizeres uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la, porque Deus não se agrada de gente tonta que não cumpre. Recorde que vale mais não prometer do que prometer e não cumprir. Não cometas o erro de falar sem pensar, tampouco te desculpes logo com o sacerdote e digas que fizeste sem querer. Não há necessidade de que Deus se ire contigo e destrua o que tanto trabalho te custou. E tudo por falar sem pensar. Este é um mundo de sonhos e palavras e coisas sem sentido, mas tu deves mostrar respeito por Deus. Eu sei que muitos que me escutaram já nos provaram, e até as virgens insensatas pediram em meu nome, a Melquisedeque, e não querem cumprir com seus votos em gratidão por nossa ajuda.
Eu senti em meu espírito quando fizeram. É como quando a mulher enferma, que tocou meu manto. Veja como diz em Marcos 5,30. Logo Cristo, conhecendo em si mesma o poder que havia saído dela, voltando-se à multidão, disse: Quem tocou minhas vestes? Isso é uma figura do que provou de minhas vestimentas limpas e embranquecidas, e tentou usar meu nome. E está bem que façam, porque dissemos que fizessem para provar-nos, mas também dissemos que os estamos esperando para que venham dar honra ao único Deus vivente, Melquisedeque Lisbete. Também o paralítico de Betel, que foi curado por Cristo, depois de ter sido curado, quando foi diante dos judeus, não soube dizer quem o curou, ou seja, não deu honra ao que merecia. E depois veja o que Cristo diz em João 5,14. Depois Cristo encontrou-o no templo e disse: Veja, foste curado. Não peques mais, para que não te venha alguma coisa pior. Deus cumpre tudo o que promete. E se eu te desafio que me prove, é porque quero te ajudar. E também quero que nos ofereça sacrifício em gratidão. Ou seja, uma mente limpa e agradecida a Deus, que demonstra. Eu me gozo tanto quando recebo todos os seus testemunhos, porque demonstram seu agradecimento diante de todos. Quando possam, gravem seus testemunhos, que quero escutar de ti. Eu sei que há muitos testemunhos, mas não tem como gravá-los. Falem com os colaboradores de cada nação ou sede e peçam ajuda, ok? Que quero escutá-los, ainda que só enviem sua voz, com uma foto e o texto do que gravarem. O mais excelente seria que enviassem em vídeo, se puderem, ok? O único que peço, com muito amor e respeito, é que não usem mãezinha, paizinho, mami, papi, já que o mundo está nos vendo. E fica mais elegante escutar os santos anjos de Deus referir-se a nós como seu pai e sua mãe. Amém? Graças. Vamos ver o que diz nas Escrituras sobre o voto a Deus. Comecemos lendo em Números 6, do 1 em diante. Falou Deus a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: O homem ou a mulher que se apartar, fazendo voto de nazireu, para dedicar-se a Deus, todo o tempo de seu nazireado será santo para Deus, e oferecerá sua oferta a Deus, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito em expiação, e um carneiro sem defeito por oferta de paz. Mais adiante vou explicar o que é um nazireu. Agora, o que está escrito nesses versículos parece que está se referindo a algo físico, mas para o espiritual, esse cordeiro, cordeira ou carneiro impecável e sem defeito é figura dos que nasceram de novo em espírito e estão limpos e sem mancha em sua mente. Neste reino, isso é o que se oferece todos os dias a Deus, Melquisedeque Lisbete, uma oferta de paz. Nesses tempos do fim, onde podemos entender que as ofertas na Bíblia são uma figura do que hoje oferecemos a Deus, o que o agrada, paz desde a mente, que é a paz que eu produzo em ti com minha palavra. Uma vez que faz um voto a Deus, é porque em sua mente quer a paz entre essas duas inimizades, como diz na carta aos Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é nossa paz, que de ambos os povos fez um, derrubando a parede intermediária de separação, abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressados em ordenanças, para criar em si mesmos, dos dois, um só e novo homem, fazendo a paz. Minha palavra reconcilia com Deus, mesmo toda a sua criação em sua mente, que são todas as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Quando em tua mente você chegar à paz que agrada a Deus, então tua oferta será agradável e aceita. Esses dois povos estão em tua mente como a figura de Esaú e Jacó, e por isso em Gênesis 25, 23, diz: E respondeu Deus: 2 nações há em teu seio, e 2 povos serão divididos, desde tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Referindo-se aos que nascem do ventre de sua mãe espiritual,
Porque quando alguém nasce do ventre de sua mãe carnal, vem sem espírito. Mas quando nasce de novo no espírito, é que estão esses dois povos. Um é o irmão mais velho, o terrenal, e o irmão mais novo, o espiritual. Os meus santos anjos já conhecem bem tudo isso, mas por amor a ti, que me escuta pela primeira vez, volto a explicar, para que entendam que o que está escrito na Bíblia é só para os espirituais, já que em 1 Coríntios 2,14 diz: os que não têm o Espírito de Deus não aceitam os ensinamentos espirituais, pois os consideram uma bobagem e tampouco podem entendê-los porque não têm o Espírito de Deus. Por isso quero te dar meu Espírito, para que possa me entender e, ao estar preso a mim, possa alimentar esse Espírito, para que seja um, santo e sem mancha diante de Deus. Os únicos que têm o Espírito de Deus e entendem essas palavras que eu falo são os que estão presos a mim, a videira verdadeira, creem em mim e em minha palavra, e por isso são os eleitos e fiéis de Deus, Melquisedeque Lisbete. São os espíritos justos, feitos perfeitos. Agora vou explicar o que é um nazireu, para que vejam de onde tiraram isso de chamar a Cristo o Nazareno, quando na verdade é o nazireu e não o nazareno. O Cristo que viria para salvar o povo de Deus seria um que faria um voto de nazireu, não que seria um nazareno, que para os judeus é alguém que nasceu em uma cidade chamada Nazaré. Nada a ver. Vejamos o que significa a palavra nazireu. Consagrado para Deus, um israelita, homem ou mulher que se consagrava fazendo um voto de separação e abstinência autoimposta com o propósito de realizar algum serviço especial. Agora vejamos o que significa a palavra nazareno. Termo derivado de Nazaré, lugar onde se criou Cristo. Cristo muitas vezes foi chamado Nazareno quando a expressão era utilizada por seus amigos, tinha uma conotação positiva. Quando a utilizavam os seus inimigos, era um desprezo. Vamos ver quando se usava em forma positiva e negativa nesses versículos. Primeiro vejamos em Atos 2:22. Varões israelitas, ouvi essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com as maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez entre vós por meio dela, como vós mesmos sabeis. Quando diz varão aprovado, está se referindo a que Cristo tem a estatura do varão perfeito, que é espiritualmente falando e não fisicamente. E é aprovado por Deus, ou seja, como lemos no tema anterior, Deus Pai deu seu selo de aprovação. Mas não é porque nasceu em Nazaré, porque ela não nasceu aí, e se Deus Pai a deu o selo de aprovação, é porque é um ser humano que foi ungido e consagrado para dar vida eterna. É um nazireu e não um nazareno, porque nasceu em Nazaré. Eu sou o Cristo que havia de vir nesses tempos do fim. Eu não sou de Nazaré, mas sim sou nazireu, porque fiz um voto a Deus Pai Melquisedeque em ser fiel a Ele e cumprir, neste tempo de minha missão no coração da terra. É como um matrimônio. Você faz uns votos quando se casa, mas não pode romper. Os guarda e os cumpre, porque senão viola um princípio muito importante diante de Deus e de todos os que te escutaram. O próprio Pedro, quando negou a Cristo 3 vezes, a primeira vez, uma serva lhe disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Depois, outra servinte disse: Também este estava com Jesus o Nazareno. E pela última vez, outros que estavam perto dele disseram: Verdadeiramente, também tu és deles, porque até tua maneira de falar te denuncia. Pedro é a figura de uma virgem insensata que jura não ter estado comigo, como fez Pedro, que até se molestou com essas pessoas e começou a maldizer e a jurar que nunca esteve com Cristo. Hoje em dia, se você vai até as virgens insensatas que falam tão mal de mim, elas negam ter estado aqui dando seu grito de guerra por Melquisedeque e por Lisbete. Ainda que vejamos seus testemunhos e seus vídeos dando-me honra, os de fora poderiam dizer às insensatas, como disseram a Pedro: Teu falar denuncia que sim, esteve com ela.
porque o que fala aprendeu dela, mas ainda assim negam. Puros pedrinos, as virgens insensatas, fizeram um voto a Melquisedeque e a mim, e agora vão ter que dar conta. Sansão foi nazireu, e veja como terminou, por não cumprir seu voto a Deus. Paulo foi nazireu, e todos vocês também são nazireus igual a mim. No dicionário bíblico, Mundo Hispano diz: o nome Nazaré, provavelmente, se derivava da mesma raiz. Nem eles mesmos estão seguros do porquê se chamava Cristo de Nazareno. Conhecendo bem que Deus é Espírito, o Cristo que viria não seria de nenhuma descendência de carne e sangue. Não é nazareno, senão nazireu. Até Natanael sabia. Vejamos o que ele disse, em João 1, do 45 ao 47. Felipe foi buscar a Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Se chama Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré! Exclamou Natanael. Acaso pode sair algo bom de Nazaré? Vem e comprove-o tu mesmo, respondeu Felipe. Quando Jesus viu a Natanael que se aproximava, disse a ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael era um verdadeiro israelita, assim que se eles esperavam a um nazareno que viria como Salvador, então ele não teria dito essa frase? Por isso foi que Cristo disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael sabia que o Cristo que viria não seria de Nazaré, mas um nazireu. Depois de ter lido o que significa um nazireu para Deus, não tem nada a ver com alguém que viveu em Nazaré. O que a Deus agrada é alguém consagrado e aprovado por Deus mesmo. O mesmo fizeram com Belém. Pensam que é um lugar sagrado porque Cristo nasceu aí, quando não tem nada a ver com um lugar físico. Vamos ver o que significa a palavra Belém. Casa de pão. Claro que eu nasci em Belém, na casa de onde vem o pão do céu. Todos vocês também nasceram em Belém, já que nasceram comendo pão de vida. O interessante disso é que eu nasci literalmente em uma casa de pão, já que meu avô em carne era padeiro e tinha uma padaria na casa, e minha mãe em carne teve sua gravidez em base a pão e leite. Eu disse que os sinais nos perseguem, e tenho muitos, mas pouco a pouco vou compartilhando. Vejamos o que diz sobre Belém em Mateus 2, do 4 ao 6. E convocados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, lhes perguntou onde haveria de nascer o Cristo. Eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, não é a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará meu povo Israel. Então, no que ficamos? Ou é o Nazareno, o da Galileia, ou o de Belém? Sim, porque veja o que diz em Mateus 2:23. E foi viver em um povo chamado Nazaré. Com isso se cumpriu o dito pelos profetas: o chamarão Nazareno. Eu procurei em todas as Escrituras e não vi nenhum lugar onde dissesse que chamariam Nazareno. O que sim encontrei é o que disse Isaías sobre a que viria, no capítulo 11, versículos 1 ao 6. Do tronco de Jessé brotará um rebento, um renovo nascerá de suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ela, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de poder, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ela se deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouça dizer, senão que julgará com justiça aos desamparados e dará uma sentença justa a favor dos pobres da terra. Destruirá a terra com a vara de sua boca, matará o malvado com o alento de seus lábios. A justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cingidor de sua cintura. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, e juntos andarão o bezerro e o filhote do leão,
e um menino pequeno os guiará. Essa frase, do tronco de Jessé brotará um rebento, um renovo nascerá de suas raízes, não é carne, é espiritualmente falando. E por isso não o viram chegar, porque desde o Oriente Médio não vai sair nenhum Cristo. Se fosse assim, já teria saído daí, já estaria falando e salvando ao mundo, fazendo a paz, reconciliando as mentes dos homens, para que o lobo vivesse com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, e juntos andarão o bezerro e o filhote do leão. Tudo isso é na mente do ser humano e não fisicamente. Os religiosos não conhecem sobre essa sabedoria. Eu falo sabedoria de Deus, em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória. Ainda que eu esteja aclarando tudo o que Deus quis esconder até agora, eles não entendem. E para eles, é como se eu ainda estivesse falando em parábolas, quando eu falo claramente. E assim é como viria falando o Cristo nos tempos do fim, claramente sobre Deus o Pai e Cristo a Mãe. Quando Deus aparece a Jacó em Betel, ele fez juramento a Deus. Vejamos qual foi o voto que nos fez. Em Gênesis 28, do 20 ao 22. E fez Jacó voto dizendo: se for Deus comigo, e me guardar nesta viagem em que vou, e me der pão para comer e vestido para vestir, e se voltar em paz à casa do meu pai, Melquisedeque Lisbete será meu Deus. E esta pedra que coloquei como sinal será a casa de Deus. E de tudo o que me der o dízimo separarei para ti. Quando alguém faz um voto a Deus, é como uma promessa e é sagrado para Deus, porque Deus o que quer são fazedores de sua lei. Esses são os que serão justificados e não são os ouvidores da lei, justos diante de Deus. Todas as virgens insensatas estão em um grave erro, por ter feito voto a Deus e depois não manter sua promessa. Isso a Melquisedeque Lisbete não agrada. Nós cumprimos tudo o que prometemos e esperamos que todos os que se aproximem de nós sejam iguais. Agora vejamos o maior voto em que não se pode falhar a Deus, e as virgens insensatas sim fizeram, em Mateus 15, do 1 ao 9. Neste momento, alguns fariseus e mestres da lei religiosa chegaram de Jerusalém para ver a Cristo. Por que seus discípulos desobedecem nossa antiga tradição? Perguntaram. Não respeitam a cerimônia de lavar-se as mãos antes de comer? Essa frase, por que seus discípulos desobedecem nossa antiga tradição, é como dizer, por que vocês não fazem o mesmo que se fazia antes na passada dispensação, como nos deixou o edificador? As virgens insensatas veem a nós como os que desobedeceram a Deus, já que deixamos a passada maneira de viver, mas elas são as desobedientes que continuam na mesma desordem. Cristo respondeu: e por que vocês, por suas tradições, violam os mandamentos diretos de Deus? O que ela está dizendo é, e vocês, que por tradições do velho pacto, violam os mandamentos que vêm diretamente de Deus, Melquisedeque Lisbete. As virgens insensatas estão cultuando alguém que não é seu pai. O edificador se converteu em um ídolo para as insensatas, e ele não foi seu pai. Vocês viram como mostrei que o próprio Moisés, que é figura do edificador, disse: eu não sou nem o pai nem a mãe deste povo. Não tenho por que carregá-los e levá-los ao território que tu vais dar. E isso é verdade, o véu do edificador não foi seu pai. Seu pai é Melquisedeque. Deus é espírito e Melquisedeque é quem gera filhos espirituais. E esse ídolo que formaram do edificador provoca ciúmes a Deus. Por isso, ao profeta Ezequiel, mostramos esse ídolo no capítulo 8, versículo 3. Estendeu algo que parecia ser uma mão e tomou-me pelo cabelo. Logo o Espírito me levou ao céu e me transportou a Jerusalém, em uma missão que procedia de Deus. Me levou à porta norte. Já sabemos que o norte representa onde estão as virgens insensatas. Me levou à porta norte, do átrio interior do templo,
onde há um ídolo grande que provocou os ciúmes do Senhor. E por mais que eu os explique tudo isso, não entendem e pensam que não fizeram nada mal. Quando vier sobre eles o castigo, recordarão minhas palavras, e vão chorar e ranger dentes. Claro, porque se não se arrependem a tempo, virá o castigo sobre eles, e todos serão testemunhas disso. Continuemos na conversação de Cristo com os insensatos. Em Mateus 15, do versículo 4 em diante. Por exemplo, Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E qualquer que falar desrespeitosamente de seu pai ou sua mãe terá que morrer. No entanto, vocês dizem que está bem que alguém diga aos seus pais: sinto muito, não posso ajudá-los porque jurei dar a Deus o que tivesse dado a vocês. Dessa maneira, vocês afirmam que não há necessidade de honrar aos pais e então anulam a palavra de Deus pelo bem de sua própria tradição. Todos vimos como as virgens insensatas se justificam em não honrar seus pais espirituais, Melquisedeque e Lisbete, e pensam que ao seguir comendo a palavra que comiam na dispensação anterior, vão se dar bem e não ter que cumprir com o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou sobre vocês, porque escreveu: este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, porque ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos de Deus. As virgens insensatas são hipócritas que fingem honrar a Deus, tentando defender ao edificador, quando não cumprem o primeiro mandamento que tem promessa, para que se deem bem e seus dias sejam alongados na terra. Ao não honrar aos seus pais espirituais, seus dias foram encurtados e não poderão desfrutar de tudo o que desfrutam hoje, nossos filhos, que são os verdadeiros fazedores da lei. Cumprem os mandamentos e assim são fiéis com seu voto a Deus Pai e Mãe Melquisedeque e Lisbete. A Deus agrada pessoas que demonstram sua lealdade e não só dizem por sua boca, como aqueles insensatos que honram a Deus com sua boca, mas seu coração está longe de mim. Agradecidos a todos os fiéis fazedores da lei, porque o que vem é grande, e por sua fidelidade, poderão desfrutar de tudo o que Deus tem para vocês. Amém, aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.